ao céu na sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor. Pegue também sua cruz, confia e vá. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Amor de Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Boa noite, Celso. Boa noite. Quem está falando? É Vera, Celso. Ô, Vera, tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz? Estou bem, você? Que alegria você está aqui com a gente. O prazer é todo meu. Dentro de 3 minutos a gente vai começar e fico lembrando da última vez que te vi lá na Felfa presencialmente. Ah, sim. Agora é no virtual. É isso. Agora as coisas mudaram um pouco, né? Mas é isso mesmo, faz parte. Vocês estão me vendo direitinho e ouvindo direitinho? A alegria mesmo, o prazer. Boa noite a todos. Isso, gente. Boa noite, Socorro. Vão mostrando os rostinhos aí para eu ver. Ô, Socorro. Oi. Você quer fazer a prece inicial para a gente? Faço. Então tá bom. E na hora eu te chamo. Depois da leitura, aí você pode fazer para a gente e aí a gente passa para o Celso. Tá joia. Turminha já vai chegando. Graças a Deus. Parece que o Alexandre está aí. Tá? Vamos ver se ele... Tá. Tô sim, velho. Boa noite para O Laci deixou um abraço para todo mundo, porque ele está sempre com a gente, mas hoje ele está numa outra instituição aí. Muito bem, são 20 horas, né? Vamos dar início à nossa reunião pública online desta noite da nossa amada Felfa. Hoje, nosso tema é Bem-aventurados os puros de coração. E quem vai trazer para nós, vai estudar aqui, nós vamos estudar com ele, né, sobre esse tema, é o nosso querido Márcio, que seja muito bem-vindo mais uma vez, é uma alegria ter você aqui. Então, sobre as bênçãos, né, dos nossos irmãos do plano espiritual, a quem eu também cumprimento, porque sei que estão presentes entre nós, aqui nos nossos lares. Nós vamos abrir aleatoriamente para a nossa leitura do livro Fonte Viva de Emmanuel, a Psicografia do Chico. Vamos lá, abrimos aqui a lição de número 82. O título é Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio, mas para servir, disse Jesus. Anotações de Marcos, capítulo 10, versículo 45, que o Emmanuel vai assim. Toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo moral de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes
os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar, a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na santificação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir com tudo sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discípulo, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, por mais essa oportunidade de aprendizado. Que Jesus possa abençoar o nosso estudo de hoje. Que a espiritualidade amiga, a espiritualidade maior, possa incluir o nosso expositor, Celso Inácio, né? E que Jesus também possa nos dar a compreensão e o entendimento do Evangelho do Mestre Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, pão do corpo e da alma, dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal e da prática dele. Pois que é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Socorro, pelo carinho. E vamos, Celso, um bom estudo para nós. Fique à vontade. E até às 21, tá bom? Certo, Vera, obrigado, viu? Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Sim, Tá, perfeitamente. né? Muito bem. Sim, perfeito. Que bom. Boa noite, então, para todo mundo, né? Os do Brasil e os do Canadá que estão nos assistindo aí, que nós temos gente lá do Canadá assistindo. Uma companhia gostosa, né? Que a gente admira muito, ama até, né? É preciso da gente agradecer a presença de todo mundo, porque todos eles estão fornecendo energias para que nós possamos ser bem-sucedidos nessa nossa empreitada aí, que é falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Poucas pessoas têm a consideração de que isso é um caminho para a salvação, para o empoderamento, para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da humanidade e para a melhoria do mundo. Ninguém está dando tanta importância
como tem o Evangelho, que fala sobre o desenvolvimento humano, principalmente. Então, essas bem-aventuranças são os principais ensinamentos do Cristo. Está nos capítulos de Mateus 5 ao capítulo 7, do 5 ao 7, falando só sobre quais são as regras que o homem deve seguir para constituir-se como um Deus na sua experiência humana. Transformar-se de um ser altamente vulnerável num ser invulnerável, imune contra todas as doenças e dotado de muitas capacidades que ele mesmo hoje admira e até acha que são milagres que são produzidos por seres superiores, mas que estão ao nosso alcance. Então, existem algumas regras que a gente precisa de seguir para alcançar esses benefícios que já foram colocados previamente, que todos vão alcançar de um jeito ou de outro. Então, se o caminho já foi indicado e a receita já foi passada, só nos bastaria seguir aquilo que foi recomendado para a gente alcançar os níveis de poder que foram anunciados para nós. Mas o que acontece com o ser humano? Ele acha e continua pensando como nos velhos tempos dos primórdios da religião, que ele vai para o céu, ele vai ter uma salvação, se ele for bonzinho, se ele for uma pessoa bem, só isso não basta. Só isso não é suficiente. Você precisa se conhecer e, além de se conhecer, é preciso ativar os poderes que você tem. Depende de procedimentos que já são conhecidos e são determinados, e quem não os segue não consegue ativar os poderes que são naturais. Então, é necessário que a gente compreenda o efeito do Evangelho, dos conhecimentos do Evangelho, dos procedimentos recomendados sobre nós mesmos, sobre as nossas estruturas. Se nós somos filhos de Deus e podemos nos chamar de deuses também, ainda que não totalmente maduros, não totalmente crescidos, ainda não maiores vamos dizer assim, maiores, no sentido de maioridade espiritual, mas a gente já tem que começar a fazer aquilo que nos é devido fazer para a gente poder alcançar os nossos grandes objetivos. Então, das bem-aventuranças, a gente pode citar várias delas, todas elas representando uma transformação ou uma ativação de poder ou uma ativação de capacidade que faz com que as pessoas se tornem mais a partir daquela prática, que elas vão alcançar um nível de vibração muito elevado a partir da prática e vão ativar esses poderes que eu estou falando. Então, eu quero pegar o texto para a gente poder sentir o contexto e vou ler para vocês o que é que está escrito aqui nessa parte do Evangelho sobre as recomendações que nós deveríamos já estar seguindo há muito tempo para alcançar um nível de poder muito elevado. Então, eu saí fora do texto aqui, mas vou voltar a ele aqui só um segundinho. Bem-aventurado, saiu de novo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não vamos comentar isso agora. Mas espírito aqui, no caso, pobres em espírito, é aqueles que dispõem de poucos conhecimentos. Então, ele estava chegando, Jesus, com a mensagem e com os conhecimentos que iria criar as possibilidades do enriquecimento espiritual e, possivelmente, com a transformação dos seres humanos. Depois fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Obviamente que a gente não vai entrar no mérito da questão, mas vamos dizer o seguinte, quem é que está chorando é aquele que já está recebendo, como retorno de suas ações, as coisas negativas, e está tendo uma oportunidade de recebê-las com acolhimento, com aceitação, sem revolta. Depois fala, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde significa aquele que tem os seus valores originais preservados, que não adotou para si aqueles valores que são os valores do ego, da personalidade, que retiram a sua capacidade de perceber a realidade no nível mais profundo. Depois ele fala, bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui nós podemos ver o seguinte: os que têm fome e sede de justiça não são aqueles que estão esperando a vingança. Ao contrário, são aqueles que vão recolher da vida a experiência de retorno. Então, essa fome e sede de justiça, que vai trazer a satisfação, é aquilo que vai promover a limpeza magnética da sua estrutura espiritual. É outra coisa muito diferente que nós entendemos quando fala bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos, porque a primeira coisa que nós pensamos é que todas as pessoas que nos fizeram mal vão pagar. Não é bem isso. É todo o mal que nós fizemos virá a nós e será retirado se nós aceitarmos a experiência. Depois vem, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Também é muito fácil de compreender, causa e efeito, né? A misericórdia é o sentimento que você tem de ter a humanidade pelas outras pessoas, né? Vamos falar dessa maneira, que é mais fácil de compreender, humanidade pelas outras pessoas, e a gente também será tratado de maneira humana. Vem depois os bem-aventurados os puros de coração, é o nosso tema, e como o tema não foi colocado, que tem uma consequência, vamos colocar essa consequência em evidência, porque o principal fator a ser observado aqui é a consequência do coração. Então, nós vamos ver qual é o significado de pureza de coração e vamos ver qual é o efeito que vai produzir. Bem, o texto diz bem assim: bem-aventurados os puros de coração a Deus. Que importância tem você ver Deus? Que importância tem para qualquer ser humano ver Deus? Aí é que entra a questão mais importante de todos os tempos, porque nós não vamos ver Deus em pessoa. Isso já foi dito. Nenhum ser humano viu Deus e jamais verá. Nesse sentido, como a gente conhece, de um ser, né? Uma pessoa, uma persona, né? Representando um ser divino. Mas a gente vai compreender a natureza de Deus dentro de nós mesmos, imanente, formado pelo nosso espírito, pela constituição do nosso ser, pela natureza essencial do nosso ser. Então, nós vamos enxergar essa realidade dentro de nós. Ora, isso modifica completamente a nossa experiência. O que está escrito aqui, nós nunca mais seremos os mesmos. Porque se nós vamos continuar na nossa leitura do Evangelho, mais para frente, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 de João, versículos de 1 a 5, dizendo que Deus é a palavra, que Deus está na palavra, é a energia, né, o poder que está na nossa palavra. Essa energia, esse poder, a palavra, o conhecimento, é a natureza divina dentro de nós. É o meio que tem Deus de se expressar por cada um dos seres humanos que tem em si um conjunto de conhecimentos. Existem dois conjuntos de conhecimentos que a gente precisa de estar atento a eles para a gente poder identificar o nosso papel na experiência humana e saber como é que nós estamos procedendo em relação a alcançar os nossos objetivos previamente determinados ou não. Então, olha só, existem dois tipos de conteúdos: o conteúdo de ensinamento de positivo e o conhecimento negativo. São dois teores de energias diferentes. Dentro da experiência humana, nós vamos passar por toda a experiência da negativa ao positivo nos seus extremos. E vamos ter o conhecimento e a informação do significado e o sentimento que pode ser gerado a partir da movimentação dessa energia em nossa mente, em nosso interior, em nosso ser. Então, olha só, nós temos aí os dois teores, positivo e negativo, com efeitos diferentes, e temos as recomendações. Olha, não utilizem os conhecimentos do mal, juntamente com os do bem, porque o dia que você fizer isso, você certamente morrerá. Então, já temos também a causa da morte. Por que o ser humano passa pela experiência da morte? Porque, tendo sido recomendado a ele
que não utilizasse os conhecimentos do mal misturado com os conhecimentos do bem, ele não obedeceu isso, não atendeu isso, não observa isso até hoje, e mesmo nós que já estamos, vamos dizer, há bastante tempo no contexto religioso ou espiritual, ainda não damos a devida atenção a esse detalhe, que é o detalhe mais importante da nossa experiência. Tudo o que nós estamos fazendo aqui agora é procurar compreender isso, o sentido da palavra, o significado das palavras, o efeito que elas produzem na nossa vida e como é que nós temos que usar para poder alcançar objetivos. Então, já sabemos que nós temos os conhecimentos do bem e os conhecimentos do mal, resta a gente estar atento para o detalhe de que, se nós utilizarmos os conhecimentos do mal, estaremos produzindo alguma coisa. A pergunta natural seria, se nós utilizarmos os conhecimentos do mal, poderíamos conseguir alguma coisa, algum resultado, alguma produção, alguma realidade, algum sentimento que seja bom? Já sabemos que não. Já sabemos que isso não é possível. Mas por que nós ainda insistimos em utilizar os conhecimentos negativos, os conhecimentos do mal, aquelas palavras que desqualificam a vida, que desqualificam as pessoas, que deterioram as situações e que criam as realidades adversas e as situações e a natureza inóspita, a natureza adversa, a natureza perigosa para nós, para o ser humano. Por que a gente continua utilizando? Todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, nós temos uma emissão de energia contínua. Por quê? Porque nós estamos em estado de alerta e nisso a gente está com o pensamento contínuo, incessante, do amanhecer ao anoitecer. São emissões de energias que vão de 40 mil a 60 mil palavras por dia, transformada em frases que dão sentido completo, que formam um conceito, que formam uma verdade, que formam uma crença. São de 10 mil a 15 mil conceitos ou crenças ou verdades que nós manifestamos, sem ao menos nos dar conta de que com isso nós estamos mobilizando a natureza em torno de nós, estamos movimentando o nosso estado interno todo, né? As estruturas internas, a estrutura psíquica, estrutura psicológica, a estrutura física, e o estado de espírito está sendo alterado em cada um desses movimentos. Bem, se nós nos considerarmos filhos de Deus, deveremos estar atentos para o detalhe de que todas as outras pessoas também o são. Assim, nós sempre estaremos na presença de Deus em qualquer situação em que estivermos em relacionamento com qualquer pessoa. Enquanto nós não nos dermos conta disso, não teremos certamente o amor ao próximo como nós deveríamos ter. Também não vamos conseguir entender o que amar ao próximo é amar a nós mesmos. Também não vamos compreender que amar a Deus e amar ao próximo é amar a mim mesmo. Também não vou compreender que amar a mim mesmo é amar a Deus e ao próximo, que é tudo uma coisa só. Então, se eu começar a prestar atenção nesses detalhes, são os principais detalhes que a vida do homem, toda ela é movimentada com base nesses valores que eu estou falando agora, nesses detalhes que eu estou mencionando aqui agora. Então, daí para frente, de hoje em diante, desse momento daqui para frente, para o seu futuro, você vai prestar atenção que você está construindo todo o movimento do seu universo pessoal. Tanto o universo interno, o que você sente, o que o seu corpo reflete, também o universo externo, as situações, as vivências, também o universo de relações com as pessoas, que a gente vai chamar de convivência. Você está afetando tudo com as palavras e com a energia que você está utilizando. A natureza em volta de você está sendo afetada pelas energias. Se as energias são ruins, todo o ecossistema que você não é o que está fora de você, não, é o que você é afetado. Então, a gente tem muita preocupação com a ecologia pelas atitudes externas das pessoas.
Mas o que a gente faz para contribuir com isso? Critica, põe defeito, fala mal, e é o primeiro a emitir uma opinião contra essas pessoas que estão fazendo, vamos dizer assim, os movimentos do meio ambiente, que a gente acha que é a degradação do meio ambiente. Mas olha só, se você está fornecendo energia negativa, se você está pensando nas pessoas como destruidoras da natureza e está alimentando essa energia, você está construindo mais destruição. Você está alinhando mais pessoas com o processo de destruição, porque essa é a energia que você está emanando para o mundo. Então, você também está contribuindo. Você não está desmatando, não está pegando no machado, não está pegando na serra, na motosserra, mas está alimentando a energia dos desmatadores, das pessoas que destroem a natureza. Quando a gente critica alguma coisa, nós estamos alimentando essa coisa que a gente está criticando. Nós não estamos alimentando a situação contrária e nem fortalecendo o universo dos que são contra. Ao contrário, nós fornecendo mais energia para que aconteça cada vez mais. Então, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de defeito que a gente põe em qualquer coisa contribui favoravelmente para nada. Agora, de uma maneira bem especial, eu quero te dizer o seguinte, para você começar a enxergar que todas as pessoas e todas as coisas fazem parte do seu ser, do seu espírito, da sua natureza espiritual, da sua essência. O que constitui o espírito humano é o conhecimento, a energia do conhecimento. Todos nós já sabemos disso. Bem, se nós já sabemos disso, já sabemos que tem conhecimentos do bem, conhecimentos do mal, tem energia positiva, energia negativa. Se a gente está raciocinando e procurando entrar em linha com as leis que regem a vida, o que seria um pensamento impuro ou um coração impuro? Todo pensamento que desqualifica a vida. Todo pensamento que desqualifica a vida. Enquanto você tiver essa sujidade interna, que são as coisas negativas, e você enxergar a realidade a partir desses pontos que a gente poderia chamar de pensamentos sujos, ou pensamentos negativos, ou destruidores, você jamais poderá ver a natureza divina em si. Não consegue enxergar. Porque você está com a mente obstruída, então você não vai construir a realidade onde Deus está. Que a realidade onde Deus está, onde Deus permanece, onde Deus sempre se coloca, é aquela onde o bem é o bem que prevalece, onde a energia do bem é a energia prevalecente ou prevalente. Então, se nós estamos perturbados internamente, e a visão das coisas, a visão da realidade, vem a partir dos conhecimentos que nós temos, é do lado de dentro, eu só consigo enxergar do lado de fora o que eu tenho do lado de dentro, tanto faz na natureza, tanto faz no mundo, tanto faz nas pessoas, se eu só consigo enxergar a partir daquilo que eu tenho do lado de dentro, se o meu olhar está sujo, se o meu olhar está turvo, a realidade que eu vou enxergar é uma realidade suja, uma realidade má, uma realidade perturbada. Né? Está dentro de mim e eu projeto aquilo como se fosse a minha realidade. Na sequência desse conhecimento que eu falei agora, a respeito do Sermão da Montanha, Jesus fala, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Duas coisas para a gente poder pensar. O sal da terra significa que eu estaria dando o tempero. Eu vou sentir o sabor das experiências da vida a partir daquilo que eu falo. Eu estou dando o tempero. Se eu estou dando um tempero em excesso, se eu estou colocando pimenta, se eu estou colocando qualquer outra coisa que não dá um bom tempero, eu vou sentir o sabor. Né? E se eu não sou a luz do mundo, mas sou as trevas do mundo, se eu só projeto coisas negativas, se eu só projeto o mal, se eu só consigo enxergar dentro de mim, porque tudo que eu vejo está dentro de mim, o mal, e ele vai para fora, ele vai ser exteriorizado, vai ser exteriorizado na minha realidade. Então, o que eu vou projetar vão ser trevas.
Então, há um significado. Eu não vou enxergar a realidade de fato como ela é. Eu vou enxergar a ilusão. Eu vou enxergar aquilo que me causa medo. Vou enxergar aquilo que me causa preocupação. Eu vou enxergar inimigo em todas as pessoas. Então, a pergunta inicial foi: por que ver Deus é importante? Que diferença faz saber que Deus não é uma pessoa, e sim uma energia, o poder imanente? É porque isso irá permitir que a sua atuação, na realidade, o seu movimento como um ator, realizador, construtor de realidades, vai ser uma ação consciente. Se você souber que palavras boas constroem coisas boas, palavras más constroem coisas más, coisas ruins, fará que você saiba o que você está fazendo diante da vida. Toda vez que você fala, fará com que você veja com o que você está contribuindo para a melhoria do mundo, contribuindo para a formação dos eventos da vida. Isso te concede muito ao que você fala, talvez seja a coisa mais importante entre aí fala, inclui pensamento, atitude, a palavra verbalizada propriamente dita e a ação. Você tem direito à felicidade somente a partir do momento em que você está acordado. Ou seja, que você está atento para que a realidade divina é a sua expressão, é a sua palavra. Você é o Deus pelo qual você tem procurado. Você é o ser divino que precisa se alinhar com as leis divinas para ter o acesso a tudo que você já tem, para ter acesso a tudo que é seu de direito natural e original. Regras básicas, nós falamos agora mesmo, né? Ser humilde, ser simples, ser puro, e essas são as regras básicas para você alcançar um nível de felicidade e um nível de experiências que a gente chamaria de experiência celestial. É para a gente estar atento, porque o estado de realidade externa é determinado por que você crê que a realidade externa seja. Mas é você quem a projeta. Existe um padrão chamado de padrão divino, que o padrão divino tem a água, a terra, o ar, a natureza em si, as árvores, os animais. Essa é a natureza padrão. Então, todos os seres humanos enxergam a natureza padrão. As naturezas específicas são produções suas de acordo com a formulação de conceitos. Então, se você aprende, fala assim, todo político é ladrão. Você formou um conceito, tem dentro de si uma energia, uma vibração para todo tema relacionado à política e político. Você vai vibrar nessa energia todas as vezes que isso vier à sua mente. E você precisa mudar esse padrão e começar a enxergar. Os políticos são seres divinos. Os políticos são deuses também. Toda a política, todas as leis e as regras da política revelam as necessidades dos seres que estão debaixo dessas leis. As leis mudam conforme a necessidade de cada um, a necessidade coletiva também. Então, nesse caso, nós precisamos de tomar cuidado agora. Isso é de maneira muito individualizada, muito específica, para cada pessoa. Não é o mundo inteiro que vai mudar assim, de uma hora para outra, para esse padrão diferente, diferenciado de comportamento. Mas cada indivíduo, por si só, vai saindo do rebanho, vai saindo da manada e vai se tornando um ser divino no meio do rebanho. Ele vai repassar a sua divindade para todos aqueles com quem ele conviver. Ele vai fazer como Jesus, o Cristo, fez. Então, os conhecimentos são muito importantes, todos eles são muito importantes, porque constituem o meu ser. Mais importante ainda é quando eu descubro quais deles é melhor para que eu use
para fazer uma vida melhor para mim mesmo, para construir uma realidade melhor para mim mesmo. A partir disso, eu passo a ser útil para o universo e passo a ser um construtor de realidades divinas, e não mais de realidades demoníacas ou infernais. Então, a sua contribuição é sair da manada. A contribuição de qualquer pessoa. Estamos muito mal acostumados a colocar defeitos nos outros. Eu queria fazer só uma colocação para chamar a sua atenção. Se eu colocar um dinheiro numa sacola de uma igreja ou num chapéu de um pedinte, eu tenho que ter esse dinheiro no meu bolso, ele tem que estar comigo, é meu. Agora, se eu vou pôr um defeito numa pessoa, eu vou falar o defeito é da pessoa? Eu vou colocar o defeito, ele tem que estar em mim. Então, olha só, todas as vezes que você colocar defeito numa pessoa, você está confessando o que você tem dentro. Que a sua natureza é aquela. Tem um papel extremamente importante para você, daqui até o final da sua experiência humana, dessa sua realização de agora, desse momento, que é você se livrar das expressões contaminantes, das expressões impuras. É você passar uma água no seu olhar, uma água boricada, seja lá o que for, essa que a gente passa nos olhos, dá uma limpada nos seus olhos espirituais. Tudo o que acontece tem uma motivação que está além do seu controle. Tudo o que acontece tem uma motivação maior que você não pode controlar. São as energias de cada pessoa. Dentro de cada pessoa tem uma energia chamada energia de indução. As energias acumuladas pelas suas ações e as ações das outras pessoas induzem os movimentos dos outros. É desta forma que a lei de causa e efeito funciona no automático. A pessoa se acumula de uma determinada energia negativa ou ruim, ou um pensamento de pobreza, ou pensamento de doença, ou a preocupação com a falta. Então, ela induz tudo à sua volta, induz a natureza, induz as outras pessoas, induz aqueles com quem ela vai se relacionar, induz aqueles para quem ela vai trabalhar, induz as pessoas que são cooperadores no plano dela para poder que aconteça aquilo que ela tem acumulado. E quando acontece o que vem acumulado, não adianta chorar, mas a pessoa vai chorar, vai se lamentar. E aí é um momento oportuno para ela poder reconhecer, olha, tudo o que acontece tem uma razão específica, que é existente em cada pessoa, é a natureza individual se manifestando como um poder divino diante da realidade. Colocar a culpa, colocar muito peso sobre uma determinada situação. Nós precisamos de começar a aprender a operar a vida. Como que a gente opera a vida? A gente opera a vida a partir do momento em que a gente descobre que o foco tem que ser no resultado e na solução. Não mais naquele momento negativo que a gente está vivendo. Ele não é uma regra geral. Nós estamos passando por um momento da indução para a limpeza magnética. Limpeza magnética significa livrar-nos de todo o mal, né? Como diz lá na oração do Padre Pai Nosso, né? Livrai-nos de todo o mal, amém, né? Então, livrai-nos de todo o mal. Para nós nos livrarmos de todo o mal, que já está marcado em nós magneticamente pelas nossas ações em estados de ignorância, então, quando vem o retorno, a gente tem que ter o quê? A humildade de compreender que é um direito da vida me devolver tudo aquilo que eu pratiquei como ação, que gravei em mim na estrutura magnética. Eu sou perigosamente magnético quando sou negativo e sou extraordinariamente magnético quando eu sou bastante positivo, quando eu tenho uma visão construtiva, quando eu tenho uma visão de realização, de capacidade e de poder. A vida no entorno de nós
se modifica completamente em função dos nossos pensamentos. Naquilo que nosso pensamento é comum com as outras pessoas, nós comungamos da mesma realidade, da mesma experiência, dos mesmos acontecimentos e das situações que todos vivem, a situação coletiva. Mas de um modo muito específico, mas é o seguinte, nós estamos falando, então... Não, é assim. Nós estamos falando, então, de um momento extremamente importante para nós, que é o fato de nós reconhecermos que nós somos muito mais participantes do processo da nossa experiência do que imaginamos. Então, olha só, se nós agora estamos com uma série de dificuldades e uma série de problemas, dentro desse contexto, onde há dificuldades, por exemplo, por conta da pandemia, que a gente pode falar de uma maneira mais específica. No caso da pandemia, por exemplo, existem pessoas que estão num ambiente onde existe a contaminação, onde existe a doença e ele não pegou essa doença, ele não foi afetado, ele não foi atingido. Ora, é claro que existe uma diferença entre uma pessoa que pegou e uma que não pegou. Uma que foi contagiada pela doença e outra pelo vírus e outra não. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de vibrações diferentes. Nós estamos falando de pessoas que conseguiram desenvolver sua energia interna de uma forma que está acima da vibração padrão do planeta. Portanto, ela está imune à maioria das coisas que acontecem à maioria das pessoas no planeta. Se nós não entendermos isso, não entendemos que a nossa participação determina a qualidade da nossa vida, nós vamos passar a vida inteira fazendo o papel de vítimas, achando que a culpa é nossa, ou que a culpa é dos outros, que a vida é que é difícil mesmo, a vida é um mistério. Não, não existe nada de mistério, nada. Suas expressões, por pensamentos, por palavras, por atitudes e por ações, estão criando cada momento da sua experiência, sem cessar nenhum. Se você está vivendo uma experiência do pensamento contínuo, isso significa que você está construindo a existência de modo contínuo. Tudo que vai acontecer nasceu daí, de dentro de você, do seu pensamento. Porque o primeiro passo da nossa vibração é o pensamento. É o primeiro movimento. Então, atentos a esses detalhes agora, a gente vai pegar, então, a tal da pureza de coração, e vamos avaliar isso num grau de operacionalidade da vida. É como eu vou operar a vida. Está acontecendo a pandemia? Para mim, não. Ela está acontecendo para o mundo. De uma maneira muito pessoal, eu posso dizer, eu sou imune contra todas as doenças. Porque assim, por duas razões. Eu não entro na energia da vibração daqueles que estão achando que está ocorrendo uma doença no mundo inteiro, e não me coloco dentre aqueles que vão ser possivelmente vítimas dessa energia, não entro nessa vibração, me excluo desse contexto, e, além de tudo, eu não contribuo para que ele aumente, para que essa energia da pandemia não seja mais disseminada. Quanto mais se comenta o mal, mais se fomenta o mal. Essa é a grande questão. Então, não há que se dar muita atenção para qualquer coisa negativa, porque quando se dá atenção, o foco na coisa negativa, nós alimentamos mais a coisa negativa e nos colocamos na linha de afetação dessa coisa negativa. Aí, eu queria lembrar para vocês o seguinte, que a palavra de Deus é lei. A palavra de Deus é o poder. E eu não estou falando do Deus antropomorfo das religiões. Eu estou falando de você, Deus. Não adianta a pessoa me censurar, falar, você está sendo herege, você está sendo isso, está sendo aquilo. Não. Estou sendo só o espírita, um espírita comum, como qualquer outro, porque a doutrina dos espíritos fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E diz que Deus é a palavra, que a palavra é o Espírito e é o poder divino dentro de nós. Então, quando você se expressa, você está expressando o quê? O poder de Deus, e você está agindo como o quê? Como Deus.
Então, se você está agindo como Deus, você está criando a sua própria experiência, a sua própria vida, a sua própria realidade. Qualquer pessoa que negar isso está negando a si mesmo o direito de se isentar das experiências más, ruins e negativas, né? Bem, se nós olharmos agora mais ainda o nosso contexto pessoal, individualizado, nós vamos verificar algumas circunstâncias bem diferentes. Tem umas pessoas que estão muito focadas no mundo material e focadas na riqueza, na prosperidade. Outras estão focadas na saúde, outras estão focadas na doença. Então, cada um, se você observar, está vivendo a experiência conforme a realidade que ele cultiva, a realidade que ele planta. Não pode ser diferente. Não existe como ser diferente. É facultado a qualquer ser humano, filho de Deus, agindo no seu papel de Deus, construir a realidade que quiser. Que quiser. Qual é o processo? Não vibrar negativamente, ter objetivos bem claros na sua mente, ter metas e propósitos, porque tudo se cumpre segundo a sua vontade. Se você desistir no meio do caminho, é outra conversa. Mas aí a realidade é construída sempre pela alimentação do seu pensamento. Não vai ser outra pessoa que vai te dar isso. Não vai ser um benemérito, né, que vai criar aí um ato de caridade e te encher de dinheiro. Não, é você. É você que vai se colocar na situação de miséria ou na situação de riqueza. Na situação de saúde, na situação de doença. O que é puro aos olhos, no olhar divino? É aquilo que é belo, é aquilo que é útil, aquilo que constrói, aquilo que eleva, aquilo que valoriza e aquilo que acrescenta qualidade. Isso é o olhar puro. Fora disso, todo olhar é impuro. Não existem pessoas más. Por quê? Todo o processo de ação é desencadeado pela indução. Isso que eu estou falando era a mesma coisa se eu estivesse dizendo uma coisa que todo mundo vai ficar chocado agora que eu vou falar. É a mesma coisa que eu falo assim, a pessoa má é aquela que está sendo a vítima. Mas eu já escrevi isso no meu livro, O Poder das Suas Palavras. A vítima tem culpa. Ah, Celso, você é completamente louco. Você está falando uma coisa absurda. Absurda demais da conta. Não. O mundo das experiências humanas foi feito para você se experimentar, sentir o seu próprio sabor, sentir o efeito das suas próprias palavras, sentir cada um dos seus movimentos em si, na própria pele, porque é a única forma em que você vai mudar o seu comportamento, vai mudar as suas atitudes, mudar o seu pensamento, mudar as suas ações e criar uma realidade nova. No meio desse caminho, entre você experimentar todo o negativo, vão surgir várias coisas. Uma delas é você descobrir que o seu papel efetivamente importante é ser neutro. Neutro diante de toda a situação negativa que você vê. Não participar nem com comentário. Ah, mas nem comentário, Celso, aí você está abusando, você está passando da conta, isso é demais da conta. Mas quem é que disse isso? Foi eu? Fui eu? Não, não fui eu. Quem disse isso foi André Luiz, Agenda Cristã. Na Agenda Cristã diz assim, olha, o mal não merece comentário algum. Então, por pior que seja o fato, aquele fato pertence a alguém. Aquele fato pertence a um grupo de pessoas ali, bem reduzido. Se você não faz parte desse grupo, daquele fato, não entre nele. Não entre nele. Não participe dele. Não forneça suas energias, nem para aumentar, nem para nada. Seja neutro. Existem algumas coisas que a gente não considera. O amor é neutro. Deus é neutro. Jesus é neutro. Por que eu posso falar isso? Jesus é neutro, Deus é neutro, o amor é neutro.
Porque o amor é assim, ele acontece para todas as pessoas. O amor é o magnetismo. O amor é a energia magnética que você construiu. A vida só é capaz de dar a você o retorno a partir do ponto em que você produziu alguma coisa, incluindo, claro, as manifestações do próprio pensamento. Não é? Olha só, pensamento fala, mas isso é impossível. Como que eu vou viver uma experiência de pensamento puro, ou de não julgamento, ou de não condenação, num mundo tão conturbado? Mas quem é que diz para você que o mundo está conturbado? Se você entrar nessa energia, o que vai acontecer? Essa conturbação do mundo vai afetar você, vai atingir você. Ah, mas eu não vou sair lá fora, não vou entrar nas confusões, não vou entrar nas manifestações. Não me importa. Você pode ficar sentadinho, deitadinho na sua cama, que a sua forma de expressão já colocou energia negativa para circular em você, no seu sistema nervoso, seu sistema neural. Você já está afetado. Agora tem a possibilidade de você olhar a perfeição da vida em todo o movimento. Essa perfeição da vida é que deve ser o seu foco, como é o meu, como é o de todas as outras pessoas. Né? Quando Jesus foi crucificado, e olhando para aquelas pessoas, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele está dizendo aí, ó, que todo mundo está entrando na lei de causa e efeito, está entrando na lei do retorno, está entrando na ação e reação por conta daquele movimento. E nós também participamos disso todos os dias. Todo santo dia nós estamos envolvidos em energias negativas, contribuindo para alimentar, para aumentar e contribuindo para que os acontecimentos se tornem muito mais ampliados do que já são. Qual é o seu papel, então, na vida agora? A partir do momento em que você está abrindo a sua visão para você começar a compreender a vida de um modo geral. Não participe de nada que é negativo, não comente o mal de forma nenhuma. Ele não interessa. O que nós precisamos de alimentar é o bem, é o pensamento positivo, é o pensamento construtivo, é a realidade que nós queremos ver implantada. A nossa participação para o mundo acontecer é diária, ela é permanente. Então, nós só precisamos de qualificar isso. A vida nossa, a nossa vida pessoal, né? Ela é como nós acreditamos que ela seja. E nós acreditamos que o mundo é o que nós vemos, mas não é, o mundo é o que nós projetamos. A minha realidade pessoal, individualizada, é aquilo que eu projeto. É aquilo que eu projeto, não é o que está lá fora. Não existe nada lá fora de fato, de verdade. Não existe. O que está lá fora, na minha experiência, é o que eu projetei. E o que não está só na minha experiência, mas está na experiência coletiva, é o que eu projetei junto com os outros. É o que eu projetei junto com os outros. A minha crença está lá, participando daquilo, está contribuindo com essa energia. A crença que nós temos que ter agora é outra. O mundo é perfeito, maravilhoso, tudo acontece sob a mais ampla justiça divina, só acontece por conta do amor divino, que dá a cada um segundo as suas obras e ainda dá multiplicado em relação ao que foi produzido. E aí, então, nós vamos mudar a nossa vida. Se você mudar a sua vida, você vai mudar o mundo, vai mudar a sua comunidade, vai mudar o seu bairro, vai mudar a sua região de influência, é o mundo. E pode ser até o universo, dependendo do seu pensamento. Se o seu pensamento for um pensamento cósmico, né, de achar que a vida é uma perfeição para todos os lugares, infinitamente ilimitado, sem limitações, então a gente vai ver. Né? Mas a gente pode ser um pouco condescendente conosco em relação a muitas coisas e começar a mudar o padrão vibratório com mais facilidade. Vamos pensar em termos cósmicos, como que as coisas são, para ver se a gente tem alguma coisa para poder se basear. Falar assim, não, você se pegou nisso
Isso você tem um fundamento, você tem uma base, você tem uma estrutura para falar. Qual é o nome da galáxia em que está situado o nosso planeta, o nosso sistema solar? Todo mundo sabe, não sabe? Hein? É a Via Láctea. Via Láctea significa o quê? Caminho de leite. O leite está associado ao quê? À criança, à alimentação das crianças. Então, nós estamos numa galáxia em que os seres espirituais são as crianças do mundo espiritual. Não há que fugir disso, não tem como fugir disso. Tudo está explicado. Né? Se o Sol oferece a luz da vida, sem Sol ninguém sobrevive. O que é o Sol? Uma fonte de energia, de informações que alimenta o espírito. Antigamente chamada de vitamina D, hoje a gente chama de hormônio D. O hormônio da vida, o hormônio da energia divina. Então, nós precisamos começar a compreender que existe um processo cósmico maior que nós e que nós temos que criar, então, caminhos para poder crescer dentro desse processo cósmico, desse caminho cósmico. Sair da infantilidade e alcançar a maturidade espiritual. Olhar o mundo como uma realidade perfeita. Não existe nenhuma imperfeição. Não existe nenhuma injustiça. Não existe nada acontecendo de errado. Nenhum de nós é pecador. Não existe o pecado. Isso é um engano terrível. Né? Um engano terrível a gente alimentar essa ideia de que existe pecado. Se você é um ser que vai conhecer o conhecimento, ou seja, experimentar a si mesmo, do negativo ao positivo, você tem que percorrer, passar pelo percurso de maneira completa, do máximo do negativo ao máximo do positivo. Então, onde que está o pecado em você experimentar o negativo? Não existe. Não existe o pecado. É a experiência necessária. Para você conhecer o positivo e valorizar uma coisa e outra, para ter um juízo de valor correto, você precisa de experimentar tudo. Criaram a ideia do pecado. Então, a ideia do pecado exige também um castigo, e o castigo exige também penitência. Estuda da mente infantil, do conhecimento infantil, espiritual. E você já está fora disso há muito tempo, está longe disso. Quando você chegou no Espiritismo, você chegou na universidade do Espírito, ou seja, onde que você aprende a ser espírito. Você não deve olhar para você mais como um ser humano apenas, mas como um espírito que está vivendo uma experiência humana e preparado para sair dela já a qualquer momento, porque você pode continuar no seu corpo físico e ter uma consciência cósmica e ter acesso a outros mundos, inclusive a outros espaços da vida e outras experiências que não são comuns para as pessoas, de um modo natural. Né? Então, para nós, existe um outro universo em total disponibilidade, com amplos níveis de poder que você precisa acessar a partir de alinhamentos. Assim como nós já falamos, já comentamos outras vezes, um cosmonauta, um astronauta, ele não vai para o espaço despreparado para comandar aquela nave. Ele não chega a outros espaços, né, outras dimensões da vida, e nós também não chegamos a outras dimensões da vida sem alinhar com aquilo que vai fazer a gente chegar. Não adianta mais culpar governo, nós não podemos mais culpar governo, não podemos olhar a vida como se a vida fosse toda cheia de defeito, o planeta fosse impuro, as pessoas são impuras, são violentas. Não são, não são. Eles estão no mundo obedecendo a leis que foram colocadas, né, na vida antes das pessoas chegarem aqui. Né? Foi dito desde o princípio o seguinte, que no princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Entregou o seu próprio juízo. Então, você tem o poder de decidir. Colocou diante dele a água, o fogo, a vida e a morte. E disse para ele, o que você escolher, isso mesmo lhe será dado. Então, olha só, qualifica seus pensamentos, purifica o seu olhar, torna o seu olhar alinhado com o olhar divino, porque é assim que você é isso que você é.
E aí você vai compreender que tudo está acontecendo segundo uma ordem que é muito maior do que a nossa compreensão, de uma ordem que é inalterável, de uma ordem que é perfeita em todos os níveis, e nada vai conseguir sair fora dessa ordem universal e cósmica, que é a ordem divina. As leis de Deus, que a gente chama de leis de Deus, são as nossas leis. Dentro do patamar da divindade. E só nós podemos até a divindade. Ninguém pode fazer por nós, pode nos substituir, ninguém pode fazer alguma tarefa por nós, é nós mesmos por nós. É o tempo todo isso, né? Então, eu quero muito agradecer a presença de todo mundo aí, a Luciene lá do Canadá e a família toda, que está lá junto com ela, lá assistindo, e todos que estão aqui, né, no Brasil, aqui em Belo Horizonte também. O meu muito obrigado, é um prazer muito grande sempre estar com vocês. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Celso, por preparar esse estudo para nós. Nós tivemos um problema com a conexão aí, que foi sentido do lado de cá, e você parece que não sentiu, né, Celso? Não, aqui para mim não caiu, não. Só falhou um pouquinho a hora que você estava falando. Já no finalzinho. Pois é, naquele momento, você estava me ouvindo, eu entrei justamente porque subiu a sua imagem e subiu também o seu som. Ah, sei. Subiu. Para mim também. Aqui para nós também. Aqui para nós também cortou bastante. Bastante mesmo. Para mim também caiu. Coisas da tecnologia que eu não entendo. É muito engraçado. Mas te agradecemos muito. Deus te abençoe. Nós estaremos juntos na outra oportunidade. Seja virtual ou seja lá presencial na FELFA, nós vamos nos ver mais vezes, né, Celso? Eu agradeço a oportunidade, viu, gente? É uma alegria, um prazer. Eu também agradeço de coração, sinceramente. Lindo, lindo mesmo. Muito bom. Muito abrangente, muito abrangente, muito bom para a gente refletir, né? Aí, inclusive, ele deixou aí bem para nós aí, né? Uma coisa assim, tipo assim, colocar uma pedrinha no nosso sapato, né, Celso? Silenciar o mal, né? Não comentar o mal. É muito difícil. Eu vim aqui, não dou conta. Mas estou caminhando. Estou caminhando, vou tentando. Vou aprendendo, vou escutando e vou tentando. Eu não desisto, não. Vou chegar lá, né? Não vou chegar. Com certeza. Então, assim, nós... Com essas palestras, tenho melhorado muito minha qualidade de ser e tenho compartilhado muitas pessoas e essas pessoas todas estão gostando muito, muito mesmo. Tem melhorado muito a qualidade de ser. Que coisa boa. Como o Celso deixou aí. Fico feliz em saber disso. A gente melhora e melhora o mundo, não é mesmo? É a gente que se melhora. É isso. Então, eu agradeço muito, de coração, a todas as pessoas presentes nos dois planos da vida, né? Espíritos encarnados e desencarnados. E eu vou pedir ao Alexandre que faça a prece final, nós vamos acompanhar. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, ele há de nos permitir. Tranquilo, Vela. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigado, Celso. Obrigado a vocês. Eu aduno muito com os seus pensamentos e acredito muito mesmo nessas palavras. A vida vai nos dar aquilo que Deus para ela. Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui reunidos na única esperança de sermos e assumirmos as nossas posições divinas durante a nossa vida e contribuir para que possamos mudar a nós e a nossa humanidade. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre, conduzindo aos melhores decisões e firmamentos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Que assim seja.
Boa noite a todos. Muito obrigado, gente. Bem, que assim seja. Até a próxima. Boa noite a Obrigada todos. mais uma vez. Boa, Até a próxima, Celso. Um beijo no coração de Muito todos. boa noite. Viu? boa noite. Até a Muito obrigada próxima. pela presença de todos Obrigado. vocês. Boa noite. Adna, Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. tchau, fique com Até. Deus. Obrigada. Obrigado.